Então, beleza, né, pessoal? Então é o seguinte. Nesse momento a gente vai dar uma pequena pausa, por assim dizer, né, do ponto de onde paramos, porque precisamos ver uma ferramenta, né, para dar continuidade. Né? A, a ideia é conseguir resolver integrais duplas e triplas de outras maneiras, né, com o uso de outras ferramentas, mudando o sistema de coordenadas no qual a gente trabalha, assim como vocês aprenderam a fazer, pelo menos creio eu que tenham aprendido, lá no cálculo 1. Né? Afinal de contas, às vezes você tem lá uma integral colocada no sistema cartesiano, né, em variáveis lá x e y e z, e quando você muda para outro sistema, né, ela parecia ser intratável, passa a ser... Tá ruim, não sei se eu vou conseguir assistir a aula, não. Ah, Tá tá, não, falando tudo que bem. eu tô A aula vai ficar gravada, né? Quando tiver melhor aí, você pode assistir. Não tem problema não. Se cair, você pode ver depois. Esquenta não. Né? Certo? Então, a ferramenta que a gente vai ver hoje é isso. É como a gente consegue mudar o... trabalhar em outros tipos de sistema que não cartesiano, né? Para poder conseguir resolver integrais de outras formas, às vezes facilitando aí a nossa vida, pulando várias etapas de cálculo, ou às vezes até tornando a resolução possível. Né? A gente vai ver quando for tratar disso nas próximas aulas. Tem integrais que, quando expressas no sistema cartesiano, é simplesmente intratável, não dá para você resolver. Né? Aí quando você coloca lá, seja em coordenadas polares, esféricas ou cilíndricas, aí como que num passe de mágica a solução vem. Né? Então isso aí faz toda a diferença. Logo, o que a gente vai ver hoje são transformações, né, para outros sistemas de coordenadas. Né? A gente vai começar aqui com coordenadas polares, né? Então o título da aula pode ficar só como transformações. Não ficou reto, peraí. E a primeira, eu não sei se vocês já conhecem, são as coordenadas polares. Alguém aqui já mexeu com esse sistema de coordenadas? Não, professor. Nunca viram falar? Só conhece só Já o... Oi? ouvi falar. Ah, mas nunca Não, nunca aprendeu a trabalhei mexer, com né? ele. Não. Mas ele não tem nenhum mistério, não. Assim, é só uma outra maneira da gente ver, de estudar pontos num sistema qualquer, tá? Então, ó, por exemplo, como é que funciona as coordenadas polares? Né? Vou fazer uma representação aqui. Quando você tem começar aqui em duas dimensões, né? Que é para qual ele se destina. Aqui, né? O nosso conhecido sistema cartesiano, x e y. Quando a gente tem um ponto qualquer nesse sistema cartesiano, a gente aprendeu a representar esse ponto fazendo como? Pegando a posição desse ponto no eixo y e a posição desse ponto no eixo x, né? E representando esse ponto como um par ordenado, certo? X e y, né? Onde representam as entradas. Até aí nenhum mistério, ok? Porém, existem outras maneiras da gente representar a posição desse ponto. Né? Então eu vou pegar aqui o mesmo ponto, né? O mesmo ponto, e em vez de eu considerar essas grandezas aí, vou até apagar esse tracejado que eu fiz, eu vou considerar, para localizar esse ponto no meu sistema aqui de referências, né? A distância que esse ponto se encontra da origem, né?
seu eixo cartesiano. Essa distância aqui que eu vou chamar de R, tá? E como só a distância não me ajuda, né? Afinal de contas, se eu der só a distância, esse ponto ele vai poder se localizar em infinitas posições aqui, formando um círculo, correto? Então eu preciso da distância de uma outra grandeza que caracterize a posição exata desse ponto. E a outra grandeza que eu vou escolher vai ser um ângulo, o ângulo θ formado aqui com o eixo x, né? X e y. Okay? Então, o que vai me dar a posição desse ponto no meu eixo cartesiano vai ser a distância que esse ponto se encontra da origem, dado por R, e o ângulo que esse segmento aqui forma com o eixo x. Tá? Então, em vez de ter x e y, eu vou ter R e θ. Tá? Então, tá aí uma outra maneira bastante conveniente da gente representar um ponto no nosso sistema cartesiano, ok? Então, olha só como é que funciona. Por exemplo, vou copiar aqui só para agilizar, né? Então, digamos que a gente considere aqui, como está formando aqui quase um quadrado, né? Digamos que esse ponto em x seja 5 e em y seja 5 também, né? E a origem aqui seja o zero mesmo, né? Então, aqui o nosso par ordenado é 5 e 5. Né? Então, como é que eu represento esse mesmo par ordenado, né, em coordenadas polares, né, por assim dizer? Ou seja, eu vou precisar da distância que esse ponto se encontra da origem e vou precisar do ângulo que esse segmento formado, né, faz com o eixo x. Né? Como é que a gente consegue calcular essas grandezas? Como é que a gente faz isso? Alguma sugestão? Seria 5 raiz de 2 vezes o ângulo de 45 graus? Como é que você chegou no 5 raiz de 2? Porque é a diagonal do quadrado. Exatamente, né? Diagonal. Se aqui mede 5 e aqui mede 5, né? Aqui apresento-lhes a hipotenusa, né? Então vai ser 5 raiz de 2. Portanto, a gente tem R igual a 5 raiz de 2. Né? E o ângulo que forma, qual é esse ângulo θ que aparece aqui? Como é que 45. a gente... 45? Né? Isso. Aí isso... Bom, a gente sabe porque é a diagonal do quadrado, né? O ângulo θ é de 45 graus, ou com a notação que a gente vai utilizar de ângulos aqui é em radianos, tá? Então, treinando aí a notação em radianos, quanto fica esse ângulo em radianos? Pi sobre 4. Pi sobre 4. Então, pi sobre 4 radianos. A gente representa assim. Então, se a gente quisesse colocar aqui dentro, ficaria assim, ó, 5 raiz de 2 pi sobre 4 radianos. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo, né? Só que a gente precisa de uma maneira mais geral, né? Esse aí foi um exemplo bem simples. A gente precisa formalizar esse argumento para poder se aplicar a qualquer situação, né? Então, vamos tentar entender esse argumento aí de uma forma mais formal, né? Tentar tirar umas fórmulas, né? Tentar tirar umas relações que sejam mais gerais, né? Então a gente vai fazer isso assim, ó. Colocar assim, generalizando. Ó, generalização, melhor, né?
Então, para generalizar, vamos pegar, por exemplo, esse desenho que já está pronto, né? E vamos tentar relacionar esse sistema de coordenadas polares com o sistema cartesiano que a gente já conhece, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, olha só, a gente já viu que para obter R, né, a gente fez aqui uma relação pitagórica, né? A gente viu que é um triângulo retângulo, né, onde esse segmento aqui vale x e esse segmento aqui vale y, né? Então, r ao quadrado vai ser dado por x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E o que mais? Como é que o que mais a gente pode explorar em termos de que outras relações a gente pode utilizar para poder explorar a grandeza do ângulo que aparece aqui? E aí? Poderia usar o seno ou cosseno do ângulo. Exatamente. Ó, o seno de θ é dado por y sobre r, né? E cosseno de θ é dado por x sobre r. Então temos essas duas relações aí que envolvem o ângulo θ, né? Porém, é mais conveniente para a gente trabalhar com uma só, né, que envolve o ângulo θ, né, da maneira mais simples possível, né? Então vamos tentar simplificar isso aqui, ó. Por exemplo, essa daqui eu posso dizer então que y, isolando y, né, é igual a r seno θ, né? E nessa daqui eu posso dizer que o x é r cosseno θ, certo? Então eu posso relacionar essas duas fórmulas que a gente encontrou aqui, né, de tal forma que eu consiga eliminar essa grandeza R, né? Eu quero relacionar só o θ com o x e o y. Como é que eu posso fazer isso? Através de uma única expressão. Alguma ideia? Seria isolar o R? Não precisaria. A gente pode fazer assim, a gente pode dividir. O que acontece se eu pegar assim, ó, dividir o y pelo x, né? Eu vou ter r seno θ, né, dividido por r cosseno θ. Com isso, eu tenho a conveniência de tirar essa variável r, né? Assim é um dado a menos, né, para poder trabalhar nessa relação, né? Afinal de contas, o r já está sendo relacionado ao x e o y aqui em cima, né? Então já estou utilizando ele, né? E assim a gente tem seno sobre cosseno é tangente, né? Tangente de θ é y sobre x, tá? Então a gente tem aí essas duas maneiras de relacionar as nossas coordenadas x e y com os parâmetros r e θ do sistema de coordenadas polares, né? Eu digo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, e eu digo que y sobre x é a tangente de θ. Beleza? Então, vamos aplicar aqui um problema, essa ideia, para ver se a gente... Vou até circular isso aqui, ó. Essas são as fórmulas relevantes para a gente, ó. Essa daqui e essa daqui. Vou pegar aqui um outro exemplo. Então, aquilo que a gente fez de maneira bem pontual, ainda sem ter nenhuma fórmula nem nada no exemplo anterior, a gente generalizou, né, para essas duas expressões aqui,
né? Agora a ideia é tentar aplicar essas expressões a outros exemplos e ver se funciona de fato, né? Tem que funcionar. A gente viu aí que os argumentos não são falhos, né? Então, digamos que eu tenha, por exemplo, um ponto P, né, cujas coordenadas no nosso sistema polar, né, são dados pelos parâmetros 6 e 2π sobre 3. Né? Aí, o que eu quero saber quais são as coordenadas no nosso sistema de coordenadas retangulares, nosso sistema cartesiano. Né? Como que a gente faz para descobrir isso? A gente utiliza essas relações aqui que descobrimos. Né? Então, lembrem que, olha só como funciona. No nosso... Aqui é no nosso sistema de coordenadas polares, né? Aqui eu estou dando no sistema de coordenadas polares essas informações. Né? Se é no sistema de coordenadas polares, significa o quê? Que essa primeira entrada aqui se refere a R e essa segunda entrada se refere ao parâmetro θ. Tá? Eu quero converter esses parâmetros em x e y para que eu possa representar esses pontos em pontos x e y no nosso já tão conhecido sistema de coordenadas cartesianas. Né? Como que a gente pode fazer isso? E agora? Alguma sugestão? Professor, se você colocar as duas fórmulas lá, eu poderia usar essas fórmulas no meio para poder achar isso aí? Claro, com certeza. No caso, eu acharia o x ali... x seria igual ao raio, né, o 6, vezes o cosseno do 2π sobre 3. Você está usando essa daqui, né? Isso. Com certeza é válido sim. Eu circulei essas duas porque elas são as mais relevantes, né? Mas o que a gente utilizou para chegar nessa de baixo são essas duas aqui intermediárias. Com certeza elas são válidas para muitos resultados, né? Esse daqui é um exemplo deles. X igual a R cosseno θ, né? X é o que a gente quer obter. A gente tem o R e tem o θ, né? Então, está praticamente feito. O R é 6 e o θ é 2π sobre 3. Né? Então, qual é o cosseno de 2π sobre 3? E agora, 2π sobre 3 equivale a quantos graus? Aqui, ó. Opa. 2π é 360. 360 sobre 3, 120. 120 significa que está no segundo quadrante, ó. Tá para cá, né? 120 é 90 mais 30, né? Então, significa que vai ser mais ou menos esse ângulo aqui, ó. Certo? Então, esse aqui é o ângulo de 2π sobre 3, ou 120 graus, né? Se aqui tem 120 graus, para completar 180, significa que aqui tem 60. Né? A gente sabe calcular o cosseno de 60 graus? Sim. Quanto dá? Raiz de 3 sobre 2. Não, o cosseno de 60. Ó. Pensa aí no triângulo. Ó. Aqui é o 60. Né? Aqui é a metade do lado e aqui é o lado. Né? Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai dar meio. Né? Então é meio. Como está no segundo quadrante, vai dar menos meio. Então aqui, ó, menos 1 sobre 2. Certo? Eu nunca decoro, por isso eu preciso ficar fazendo esses esqueminhas na hora de calcular. Né? Eu já tentei, mas eu não consigo decorar essas tabelinhas trigonométricas. Tá? Mas para quem conseguir, ótimo. 6 vezes menos meio dá menos 3.
né? Portanto, a gente já tem aí o valor de x. X é igual a menos 3. E o valor de y? Vai ser r vezes seno θ, né? Então, r é 6 seno de 2π sobre 3. Né? Aí é só calcular, né, o seno de 60 graus. Como a gente já fez o desenho, aí o seno sim vai dar raiz de 3 sobre 2. Né? Então vai dar 6 vezes raiz de 3 sobre 2. 6 cancela com 2. Vai dar 3 raiz de 3. Y é igual a 3 raiz de 3. Né? Portanto, o nosso par xy vai ser igual a menos 3 e 3 raiz de 3. E assim está respondida a questão. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não? Beleza, então. Aí se eu perguntar o oposto, se eu tenho o sistema em coordenadas cartesianas e quero ele, né, o ponto em coordenadas cartesianas e quero ele em coordenadas polares, né? Vamos ver como é que fica isso. Outro exemplo. Digamos, o meu ponto P, vou colocar aqui agora, né? Ele tem coordenadas cartesianas menos 2 e 2 raiz de 3, né? Aí eu quero ele em função de r e θ, né? Ou seja, eu quero ele em coordenadas polares, né? Como que fica? E aí, como é que a gente descobre isso aí? Sabendo que isso daqui é x e esse daqui é y. Ó, lembrando que as fórmulas que a gente tem são essas, ó. Tá? Se vocês estiverem anotando aí, ó, já pensa numa forma de manipular essas fórmulas, né? Com essas informações que a gente tem. Qual é a sugestão que vocês dão aí? A fórmula da tangente. Da tangente? Então vamos utilizar aí. Tangente de θ y sobre x, né? Beleza. E aí, como que a gente continua? Menos 2 sobre 2 raiz de 3. Então, é y, né, que é 2 raiz de 3, dividido por menos 2, né? Então fica... Menos raiz de 3. Cosseno de 45. Isso aí. Ou tangente de 45. Menos raiz de 3, né? De 45? Como assim? Não entendi o raciocínio. Não. É que eu fiz a tabelinha aqui na cabeça. Ah, tá. A raiz de 3 é de 30. Essa tabelinha aqui é sério, cara. Eu já tentei tanto, mas eu não consigo, né? Aí a gente tem que pensar num ângulo cuja tangente dá menos raiz de 3, né? Aí é que é a complicação. Ou seja, se a gente quiser isolar a tangente, você precisa aplicar a função inversa, né? Então, você quer θ, né, cujo arco tangente seja θ é igual a arco tangente de menos raiz de 3. Né? Algumas calculadoras têm até essa função, né? Arco tangente de menos raiz de 3. E agora? Como que a gente faz para descobrir isso? Sugestões? Essa eu esqueci. Tangente. Eu acho que é um dos ângulos fundamentais lá, né? Do 30, 60 e 45. Isso, é do 30. É do 30, é? Raiz de 3, 1 e raiz de 3 sobre 3. Isso, 30, 45 e 60. Na tangente. Ó, mas tem o negativo na frente, né? Isso indica... como esse negativo pertencia ao valor de x, significa que a gente está procurando um ângulo que pertence ao segundo quadrante, né? Como a gente fez lá, ó, no nosso círculo trigonométrico,
esse ângulo que a gente está procurando, ele pertence aqui, ó, ao segundo quadrante. Por que eu sei disso? Porque o valor em x que a gente calculou a tangente está aqui, ó. Ele é negativo. Certo? O valor em x é negativo e o valor em y é positivo. Então, quando eu divido um pelo outro, o ângulo tem que estar aqui. É assim que a gente analisa onde a gente está procurando, né? Aí a tangente de um ângulo, né, tem que dar menos raiz de 3, né? Então, qual é esse ângulo? Não é de 60 graus, não? Ó, qual é o seno de 60 graus? A gente calculou aqui, ó, em cima. Aí 3 sobre 3 de seno. Pois é, o seno, a gente calculou em cima, ó, a pista aqui. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. Né? É raiz de 3 sobre 3. 3 sobre 2. Oh, sobre 2, verdade. Né? E o cosseno de 60 é 1 sobre 2, né? Então, quando a gente divide um pelo outro, cancela 2 com 2 e vai dar raiz de 3. Então, quando divide o seno pelo cosseno, a gente está obtendo a tangente, né? Então, a gente está calculando a tangente de 60, né? Porém, no segundo quadrante. Logo, a gente está calculando a tangente de 2π sobre 3. Né? Então, já coloquei esse exemplo aí porque eu uso as informações do exemplo anterior, né? Aqui, ó. Portanto, θ é 2π sobre 3 radianos, né? Quem tiver enferrujado aí na trigonometria, viu? Vai dando uma revisada que vai precisar, né? Beleza, temos o ângulo θ, né? Agora falta só o valor de x e y. Como que a gente faz para obter isso? Lembrando que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E agora? Eu preciso do r, né? Mas eu ainda não sei o valor nem de x nem de y. Não, quer dizer, eu sei, né? Tá aqui o valor de x e de y, né? Então é só elevar ao quadrado, né? Então vamos fazer isso, ó. R ao quadrado é menos 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. 4 mais 4 vezes 3. R ao quadrado, 16, portanto, R igual a 4. Não faz sentido considerar o valor negativo, né? Porque a gente está falando de uma grandeza de comprimento, né? Então, temos aqui, ó, o valor do raio, né? Que pode-se entender como um raio, né? Como essa distância. E temos aqui o valor de θ. Né? Portanto, o par de coordenadas polares que a gente está procurando tem parâmetros 4, o valor de r é 4, e o valor de θ é 2π sobre 3. E assim termina a questão. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, vamos ver se... Professor, Sim, boa noite. boa noite. Tem como o senhor explicar por que aqui ficou r ao quadrado igual a 16? Por favor. É da fórmula aqui em cima. Eu estava explicando, foi do começo da aula, né? Que a gente estava falando. Como se obtém o valor desse parâmetro r, né? Sendo que eu tenho x e y. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a hipotenusa é r, então r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aí eu peguei essa fórmula e apliquei aqui no problema. Certo? Ou não? Eu
queria saber só a respeito do 16, porque aí vai ser 4 mais 4 vezes 3 ou eu não tô... É 4 vezes 3. Ah, eu pensei que você estava perguntando Ah, sobre a é, 4 estrutura da vezes... fórmula. Ah, tá, desculpa aí, Ah, entendi não, errado sua pergunta. eu já entendi Ah, agora. tá, não, tudo bem, porque eu pensei que você tinha chegado depois na aula, não tinha pegado o início, tudo bem, entendi errado. Não, É, eu entendi aqui, agora, obrigada. por nada, é 4 vezes 3, né? Porque eu não tinha ficado muito bem, então dá 12, dá 16, tirando a raiz dá 4, né? Vamos ver aqui. É... Deixa, deixa eu dar uma olhada num problema mais interessante. Ó, se a gente tem assim, antes de passar para coordenadas cilíndricas, se eu tenho uma curva, né, escrita dessa maneira aqui, ó, lá na geometria analítica, né, a gente escreve curvas em coordenadas cartesianas o tempo inteiro, né, em função de x e de y. Né? Então, digamos que a gente tenha uma curva escrita assim, ó, r igual a 2 vezes cossecante de θ. Né? Então, pergunto para vocês, né, como fica essa curva em coordenadas cartesianas, né? Então, escreva, né, essa curva em coordenadas cartesianas. E aí, como é que ficaria? Quando eu falo coordenadas cartesianas, eu estou querendo dizer o quê? Escrever em função de x e y. Né? Como ficaria essa curva aqui em função de x e y? E aí? Cossecante é o inverso do seno. Exatamente. Seria 2 vezes 2 sobre seno Então, de ó, θ. r é igual a 2 cossecante de θ, né? Sabendo que cossecante é o inverso do seno, igual você bem observou. Né? Então, r é igual a 2 sobre seno de θ. Né? Isso. Então, passa o seno para o outro lado, multiplicando. Né? Então, r vezes seno de θ igual a 2. Né? E aí? Esse é o valor de x. Pois é, isso aqui, a gente viu que isso daqui vale o quanto? Isso aqui é o que no nosso sistema de coordenadas polares? É o valor de y. É o y, né? Isso. Né? Portanto, a equação dessa curva aqui em coordenadas cartesianas é y igual a 2. Ou, se você preferir, y menos 2 igual a 0. Pronto, acabou o problema. Certo? Só isso. Agora um pouquinho mais desafiador do que esse. A mesma ideia, vocês vão pegar aqui essa curva, né? R igual a 4 vezes seno de θ mais cosseno de θ, né? E escreva em coordenadas cartesianas também. Como ficaria essa curva em coordenadas cartesianas? E agora? Sugestão aí de abordagem que a gente pode usar. Elevar os dois membros ao quadrado. Ao quadrado? Isso. Por quê? Não deu certo.
Não, por que também? Não, porque se eu tô pensando em levar os 2 ao quadrado, que seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado seria 1. Mas mesmo assim não ia dar não. Aí tem o fator de duas vezes, né? Seno vezes cosseno, Isso, né? Aí entrar na produtos notados. Aí, a princípio seria uma abordagem razoável, mas não sei se ia conduzir a resposta não. Não, vai não. Tem outra alternativa, gente? Alguém tem mais uma abordagem aí que possa compartilhar? Lembrando que a gente tem essas equações aqui para nos auxiliar para fazer essa conversão. Ó. Tem essa, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tenho que y é igual a r seno θ, x é igual a r cosseno θ, e eu tenho que tangente de θ é y sobre x. Né? Tenho essas, a princípio, 4 equações aqui para nos auxiliar nessa conversão de um sistema de coordenadas para outro. Né? Então, o que a gente pode fazer com essa equação aqui para escrever tudo em função de x e de y? E aí, qual seria uma abordagem inicial que vale a tentativa? Ó, pensem bem. Eu tenho seno θ, certo? Se eu tivesse um r multiplicando aqui pelo seno e um r multiplicando pelo cosseno, né? Eu já poderia substituir o r seno pelo y e o r cosseno pelo y, concordam? Né? Então, como é que eu faço para aparecer um r multiplicando pelo seno e um r multiplicando pelo cosseno? Multiplicando dos dois lados. Exatamente, ó. Multiplico os dois lados por r, né? Para aparecer o que eu quero. Essa é a ideia, né? E do outro lado, de quebra, vai aparecer o r ao quadrado, que é outra coisa que eu consigo relacionar com x e y. Né? Então aqui fica 4 vezes r seno θ, r cosseno θ. Né? Então, mais uma vez, isso aqui a gente sabe que é y, isso aqui a gente sabe que é x. Né? E isso daqui a gente sabe que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Isso a gente tirou dessas 3 primeiras equações aqui, ó. Nem mexemos com a tangente ainda. Talvez nem seja preciso. Tá? Então, feito isso, vamos fazer as substituições. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, 4 vezes y, mais 4 vezes x. Né? Dá para reduzir ainda mais, né? Olhando assim, vocês conseguem dizer que curva é essa? Que a gente tem aqui? Assim, só do jeito que está aqui já dá para dizer de cara que tipo de curva é essa que a gente vai obter? Não? Isso aqui é uma circunferência, gente. Já dá para adiantar também, ó, só do jeito que está aqui, que as coordenadas do centro delas são 2 e 2, 2 em x e 2 em y, e o raio dela vai dar 2 raios de 2. Né? Vamos ver se eu acertei. Vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado. Aí eu vou pegar esse 4x que está aqui, eu passo subtraindo. Né? Aí eu repito aqui vou colocar o y ao quadrado aqui na frente. Né? E esse 4y que estava positivo vem para o primeiro membro negativo. Né? Vou dar mais um espacinho. E tudo que eu tirei aqui do segundo membro foi para o primeiro, então vai sobrar 0 lá do outro lado. Né? Agora, por que eu dei esse espaço aqui? Ó? Porque eu vou fazer o seguinte. Aqui sobrou 0, certo? Não, vou deixar esse 0 aqui. Né? Concordam comigo, se eu acrescentar um 4 aqui e um 4 aqui, né? Na verdade eu acrescentei 8 no primeiro membro, certo? Para não desequilibrar a equação, eu preciso acrescentar 8 no segundo membro também. Concordam? Até aí eu não alterei a estrutura da equação. Né? Por que eu fiz essa manipulação?
Porque assim eu obtenho isso daqui, ó, né? Aqui nada mais é, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 nada mais é do que x menos 2 ao quadrado, né? E y ao quadrado menos 4y mais 4 nada mais é do que y menos 2 ao quadrado. E isso daqui é 8. Então realmente deu certo. O que eu falei, isso aqui é uma equação de uma circunferência, as coordenadas do centro são 2 e 2, e o valor que está à esquerda é o valor do raio ao quadrado, né? Então, se o raio ao quadrado dá 8, significa que o raio é 2 raiz de 2, né? Raiz quadrada de 8. Beleza? Isso aqui é a parte lá da geometria analítica, mas vocês já me contaram que o curso de geometria analítica de vocês tiveram algumas deficiências, tal, por isso que eu não vou explorar tanto esse tipo de manipulação, tá? Mas só mostrando aqui o que dá para fazer, né, com essa ferramenta das transformações de mudança de coordenadas. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então beleza, esses aí é o que eu apresentei a vocês, é uma outra alternativa ao sistema de coordenadas cartesianos, né? Vou mostrar agora uma alternativa similar, né, para quando a gente for trabalhar no R3, né? Esse que a gente viu é quando a gente trabalha com planos, agora quando a gente for trabalhar no espaço tridimensional. Nesse caso, cabe a gente utilizar coordenadas cilíndricas, que é o caso de uma extensão natural das coordenadas polares. Então, coordenadas cilíndricas. Então, uma representação das coordenadas cilíndricas, como eu disse, ela prescinde de um sistema tridimensional, né? Então, vou colocar aqui uma representação mais aproximada que seja do R3. Aqui é o Z, aqui é o Y e aqui é o X, né? Então a nossa ideia é o seguinte, tentar representar um ponto da seguinte forma. Aqui um ponto no espaço teria basicamente a seguinte representação. Vou tentar manter a perspectiva aqui, não sei se eu vou conseguir. Assim e assim, né? Esse ponto aqui geralmente a gente representaria como um ponto X, Y e Z, correto? A nossa ideia é não fazer mais dessa maneira, né? É aproveitar o que a gente já fez lá no plano bidimensional. Tá aqui, lá no plano bidimensional com as coordenadas polares, ou seja, lá no plano XY. No plano XY a gente representou esse ponto aqui, ó, considerando a distância que existe entre esse ponto e a origem, dada por R, né? E o ângulo que esse segmento forma com o eixo X, dado por θ, né? Gideone, por favor, poderia fechar o seu áudio, por gentileza? Ah, sim, obrigado. Você deve ter esquecido aí, né? Acontece. Desculpa, professor. Não, tudo bem.
Então, a gente vai aproveitar essa representação que fizemos lá em coordenadas polares, né, para esse ponto aqui, e vamos manter a representação no eixo Z, como Z mesmo, entendeu? Então, significa o quê? Que nós vamos alterar apenas a representação em x e em y, ou seja, onde tinha x e y agora vai ser r e θ, né? E o z vai continuar como está, certo? Então essa é a única coisa que muda de um sistema de coordenadas polares para um sistema de coordenadas cilíndricas, tá? É você acrescentar mais uma dimensão aqui e não alterá-la, né? Representando isso graficamente, ficaria dessa maneira. Beleza? Então, como que isso fica quanto às equações, né? As equações não se alteram. Lá em coordenadas polares a gente viu que podemos representar o x como r cosseno de θ e o y como r seno de θ, né? E aqui, como o z não se altera, fica z igual a z mesmo, né? E ao fazer a transformação de um sistema para outro, a gente tem que o r equivale a x ao quadrado mais y ao quadrado, porque vejam bem, né? Esse r está relacionando apenas o que acontece aqui no plano xy, tá? E ainda tenho a relação entre a tangente do ângulo θ como sendo y sobre x, né? E não tenho relação envolvendo z, né? Fica só o z igual a z mesmo, que eu nem preciso representar, ok? Então muda muito pouco da representação de coordenadas cilíndricas para as coordenadas polares que a gente viu agora então, né? Só coloca uma coordenada a mais que não se altera tanto aí nas nossas contas, certo? Então vamos ver isso aqui através de alguns exemplos, né? Aplicando para ver se fixa melhor, né? Porque afinal, quando coloca uma coordenada a mais, quer queira, quer não, isso na prática atrapalha um pouco a compreensão, né? Então é preciso praticar um pouco para ver se está fluindo mesmo, né, a compreensão. Então, como é que a gente representaria, né, uma equação assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a... Vou colocar aqui, pensar no valor 25, né? Em coordenadas cilíndricas. Como que a gente representaria isso daí em coordenadas cilíndricas? Um exemplo bem simples aí para a gente começar. Como ficaria? Vou colocar aqui de novo o problema no canto. Lembrando que as equações que a gente vai trabalhar são essas aqui, ó. Né? Tendo em mente essas equações, o que a gente pode fazer? E aí? Alguma sugestão? Para eu colocar em coordenadas cilíndricas, as coordenadas têm que apresentar apenas esses parâmetros aqui, gente. R, θ e z, tá? Não necessariamente todos eles vão aparecer em todas as equações, né? Mas somente esses parâmetros podem aparecer. Existe uma diferença nessas afirmações, tá? Não precisam ser todos ao mesmo tempo, mas apenas eles podem aparecer. Significa que você não pode ter R, θ, z e um y, por exemplo, aparecendo na sua equação. Se tiver desse jeito, está errado. Você não fez a transformação de maneira correta, tá? Porque tem uma variável reminiscente aí do sistema anterior aparecendo na sua transformação, ok? Devem aparecer só esses novos parâmetros aqui, R, θ e z, né? E agora,
você tem essa equação e quer colocá-lo em coordenadas cilíndricas. Alguma sugestão de como a gente pode fazer isso? Só vou chutar. Ah, Se eu colocasse no plano cartesiano no R2, sim, eu zerando uma coordenada aí, no caso o Z. sim, Aí, no caso, eu tiraria o Z. sim. E zerava o Y, zerava o X. Eu acharia o raio igual a 5. Mais ou menos 5. Tem Aham. alguma coisa a ver ou não? Não tem nada a ver. Não, tem alguma coisa a ver, porque isso aqui que a gente está vendo é uma esfera centrada na origem de raio 5, né? Isso aqui é a equação de uma esfera, Isso. certo? Então tem alguma coisa a ver Certo. sim. Na hora de você desenhar, o procedimento seria basicamente esse, né? Tá a gente tentando entender os limites aí em cada eixo coordenado, né? Mas aí a gente não está querendo visualizar não, a gente só quer representar em coordenadas cilíndricas, né? Sabendo que na minha representação só podem aparecer esses parâmetros aqui, não necessariamente todos eles, mas apenas eles podem aparecer, né? E aí, como ficaria? Opa, esqueci um quadrado aqui, ó. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Não? 500, 050 e 005? Ah, Ou não? Também não. não, eu vou resolver essa para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó, eu quero escrever essa equação em coordenadas cilíndricas, né? Ou seja, eu quero escrever essa equação de tal forma que só apareçam estes parâmetros na equação, certo? Então, é isso que eu vou fazer. O z já está aqui, eu não preciso mexer nele, né? Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? É r ao quadrado. Né? Então, minha equação vai ficar assim, ó. R ao quadrado mais z ao quadrado igual a 25. Né? Como eu disse, a equação só podem aparecer esses parâmetros, mas não necessariamente todos eles. Está aparecendo o R e está aparecendo o Z. O θ não está aparecendo, mas não precisa. Né? Desde que não apareça nem o X e nem o Y aqui no meio, né? não vai atrapalhar na minha representação. Então, o problema está terminado. É isso aqui. Escrevi o problema em coordenadas cilíndricas, em função de R e Z. Certo? Então é assim que fica, bem banal mesmo, não tem muito o que fazer além disso. Né? Vamos ver outro problema. Deixa eu ver aqui se eu encontro um mais interessante. Tipo um de representar pontos, talvez dê para trabalhar melhor, né, a ideia. Então, digamos que a gente tem aqui o ponto P1, né, cujas coordenadas, né, cartesianas são 3, 3 e 7. Né, e P2, cujas coordenadas também cartesianas são 2 raiz de 3, 2 e 5. Né? Então, eu quero representar P1 em coordenadas cilíndricas, ou seja, eu quero ele em função dos parâmetros R, θ e Z, né? E também o P2 em função dos parâmetros R, eu vou colocar assim, ó, R1, θ1 e Z1, R2, θ2 e Z2. Né? Então, basicamente, eu quero colocar esses pontos em coordenadas cilíndricas. Né? Como que a gente faz isso? Usa essas equações aqui. Né? Para x, para y e para z. Né? Então, vamos fazer isso. Eu sei que x é igual a r cosseno de θ. Né? E a gente também sabe que y é r seno de θ.
Dá para usar essas equações? Sim ou não? Eu sei quem é R, eu sei quem é θ? É o que eu quero descobrir, né? Mas dá para descobrir os dois ao mesmo tempo assim? Olha o que eu estou perguntando. Nessa daqui eu substituiria o valor de x que eu tenho. Vamos fazer aqui para P1 primeiro. Né? Então, vamos focar nossa atenção só aqui, ó, no ponto P1. Né? Eu sei que x é 3. 3 é igual a R cosseno θ. E y é 3 também. R seno θ. Eu consigo descobrir o R e o θ assim ao mesmo tempo? Nessas equações? Ou tem outra maneira? Sim, consegue. Como é que faz isso? Aquele mesmo modo que o senhor fez, um divide no outro. Exatamente. Né? Então, ó, divide um pelo outro. A gente vai fazer assim, ó. Dividindo, né, as duas equações aqui, mas os y por x, eu vou ter tangente de θ, né, já fazendo direto. Então, tangente de θ vai ser 3 sobre 3. Tangente de θ igual a 1. Portanto, o θ vale quanto? 90. 90 graus. Né? E que em linguagem aí dos radianos fica como? Não, não é 90 não. Qual é a tangente do ângulo? Não, qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Não é 90 não. Ah, tá, é 45. É 45, né? Ou seja, Isso. π sobre 4, né? Radianos. Então assim nós temos o primeiro valor, o primeiro parâmetro encontrado, que é o valor de θ1, né? θ1 igual π sobre 4 radianos. Agora sim a gente consegue encontrar o que mais? O valor de R, né? Aí eu vou lá na primeira equação, por exemplo, R cosseno de θ. Né? Então, 3 é igual a R cosseno de π sobre 4. Então, 3 é igual a R. Qual é o cosseno de π sobre 4? Dá raiz de 2 sobre 2, né? É isso? 1 sobre raiz de 2, racionalizando, é isso mesmo, raiz de 2 sobre 2. Logo, o valor de R é 6 sobre raiz de 2. Né? Você fazendo a racionalização, a gente vai ter o valor de R, ou melhor dizendo, né? R1 igual a 6 raiz de 2 dividido por 2, 3 raiz de 2. Beleza? Esse é o valor para o primeiro ponto, o ponto P1. Aí para o ponto P2 é um procedimento semelhante. Né? Você vai lá, aqui, ó, o ponto P2. Só que a gente já sabe a metodologia, né? A gente vai considerar aqui, ó. A gente sabe que x é igual a 2 raiz de 3, y é igual a 2. Né? Sim, esqueci de mencionar aqui, né? O z a gente já tem no ponto P1. O z, z1, é igual a 7, né? Isso não se altera. Então temos Z1, θ1 e R1. Tá?
Então, precisamos dessas 3 informações para poder localizar um ponto em coordenadas cilíndricas, né? Então, no ponto P2, tenho cadê? X, 2 raiz de 3, y é 2, e o valor de z, que a gente já pode tirar aqui de imediato, é 5. Então já temos o valor de z. Aí dá para conseguir obter o θ primeiro, né? Sabendo que tangente de θ é y sobre x. Ou seja, é 2 sobre 2 raiz de 3. Né? A gente faz isso, dá 1 sobre raiz de 3 e consegue racionalizar. Né? Que dá raiz de 3 sobre 3. Né? Logo, tangente de θ é raiz de 3 sobre 3. Portanto, qual é o valor de θ? Qual é o valor qual o ângulo cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3? Pi sobre 6. Pi sobre 6, né? Que é o de 30 graus, né? Isso. Agora ficou fácil, né? Pega aí na expressão, por exemplo, x igual a r cosseno de θ. X a gente já sabe, né? X não, pegar do y, que é mais fácil. Que é 2. Fazer assim, y, r seno de θ. O y vale 2. E o r é o que a gente quer descobrir. E aqui, seno de π sobre 6. Seno de π sobre 6 dá quanto, gente? Seno de 30 dá... Dá meio, né? Isso. Então 2 igual a r vezes 1 sobre 2. Passando meio para o outro lado, r igual a 4. Então, R2 igual a 4. Pronto, encontramos aí as coordenadas dos pontos P1 e P2. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Mais um exemplo aqui sobre coordenadas cilíndricas. Dá para fazer muita coisa com tantas abordagens, né, com esses problemas. Digamos que a gente tenha uma equação assim, ó, em coordenadas cartesianas. X ao quadrado menos y ao quadrado, né? Essa superfície aqui, z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Essa superfície, acho que isso aí dá um paraboloide, né? Agora não me recordo exatamente o nome dessa curva, mas eu acho que é isso. Paraboloide hiperbólico. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. E vamos escrever isso aqui em coordenadas cilíndricas, né? Vou colocar aqui, ó, em coordenadas cilíndricas. E aí, como ficaria? Lembrando, para ser em coordenadas cilíndricas tem que aparecer os parâmetros r, θ e z, né? Z já está aparecendo aqui. Agora só precisa o r e o θ. Como que a gente pode fazer para aparecer o r e o θ aí? Ó, nossas equações aqui. A gente pode utilizar essas equações, ó.
A gente sabe que x é r cosseno θ e y é r seno θ, né? Então vamos fazer isso. Então, r cosseno θ ao quadrado fica r ao quadrado cosseno ao quadrado θ, menos r ao quadrado seno ao quadrado θ, né? Então, z fica r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, né? Dá para reduzir mais essa expressão aqui, gente? Ou não? Só dá para deixar assim mesmo? Lá da trigonometria tem uma expressão para reduzir isso aí. A gente faz algumas manipulações, né? Isso daí, na verdade, é cosseno de 2θ. Né? E assim fica a equação final. Tá aí os parâmetros aparecendo, θ, r e z. Né? Então, fiz uma equação que dependia de x, y e z, ser escrita apenas em função dos parâmetros r, θ e z. É isso que é transformar um sistema de coordenadas cartesianas para um sistema em coordenadas cilíndricas. Beleza? Então, essa é a ideia principal que vocês têm que assimilar nesse tipo de abordagem. Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Pode prosseguir, professor. Então, beleza. Então, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o sistema de coordenadas esféricas. Então, esse tipo de sistema ele é uma extensão do sistema de coordenadas cilíndricas, só que com um grau de liberdade a mais, né? Agora, em vez de você considerar dois ângulos de variação, você vai considerar, em vez de considerar um ângulo de variação, você vai considerar dois, tá? Então, um sistema assim ele pode ser representado da seguinte maneira. Vou colocar aqui pegar aqui um desenho pronto, esse aqui, ó. Esse daqui é o nosso sistema em coordenadas cartesianas, né? E transformar um sistema assim em coordenadas esféricas significa que ele vai ficar assim, ó, em vez de escrevê-lo em função dos parâmetros x, y e z, como a gente já faz, né? A gente vai considerar esse ângulo formado, né? Esse ângulo θ que a gente já estudou, né? E vai considerar a distância desse ponto à origem, né, do nosso eixo tridimensional, ok? Aí, para não confundir com o R que a gente viu aqui embaixo, né? Esse aqui a gente chamou de R, né? Vou até colocar o nome dele aqui. Eu vou chamar esse nosso novo parâmetro de ρ, que é o R em grego, né? Ele é representado assim, parece um P, né? E a distância que esse ponto tem do eixo tridimensional, né? E o ângulo que esse segmento forma com o eixo Z, representado por φ, né? Então ele é mais elaborado do que os sistemas que a gente viu anteriormente, né? Então vamos tentar entender como é que acontece essa transformação desse sistema de coordenadas para esse daqui, né? Ou seja, como que cada variável x, y e z se escreve em função das variáveis
φ, né, dos novos parâmetros φ, θ, melhor colocar esse parâmetro de comprimento, né, que é o ρ, φ e θ. Né? Ou melhor ainda, como aparece na maior parte dos livros, ele coloca o θ primeiro, né, só para não ficar diferente. Fazer assim. Né? Então, em vez de escrever em função de x, y e z, nós vamos aprender a escrever esse mesmo ponto em relação a esses parâmetros ρ e aos ângulos θ e φ. Tá? Então, como que acontece essa mudança, né, de coordenadas de um sistema para o outro? Né? Vamos entender o que a gente fez até então. Né? Vamos pegar esse ângulo aqui, ó, esse triângulo formado, né, pelo segmento ρ, né, e o eixo Z e esse pontilhado que eu coloquei em azul. Eu vou representar esse triângulo bem aqui em cima, assim, ó, só para ficar claro como é que é esse desenho que está formado aqui. Então esse aqui mede ρ, aqui mede Z e esse ângulo é φ. Né? E quanto vale esse pontilhado aqui, gente? Vocês conseguem visualizar qual é o comprimento dele? Basta ver que ele é uma projeção desse segmento R. Né? Tá vendo que esse ponto aqui da base ele é projetado para cá, certo? Então, se você imaginar que todo esse segmento está sendo projetado aqui para cima, né? Esse comprimento R e esse tracejado que eu fiz aqui, eles têm o mesmo comprimento. É só uma questão de perspectiva mesmo. Né? Então, isso aqui vale R. Ok? Não sei se vocês conseguiram visualizar. Né? Então, com base nisso, eu pergunto para vocês, né, como que a gente consegue relacionar esses comprimentos aqui? Ó? Esse comprimento Z, ρ e R. E ainda o φ também. Quais relações a gente pode utilizar para relacionar esses parâmetros? Lei do seno e lei do cosseno? Também, exatamente. Podemos usar a mesma ideia. Por exemplo, cosseno de φ. Né? Cosseno de φ dá quanto? Cateto adjacente, que é Z, né? Sobre a hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? É o ρ, né? Rho. Esse é o valor do cosseno. Né? Então, se eu for isolar o Z nessa equação, fica como? Z igual a... O ρ passa multiplicando, né? Vezes o cosseno de φ. Né? Então, eu já tenho como relacionar o Z com ρ e φ. Né? Então, já estou relacionando aqui uma coordenada cartesiana com outros dois parâmetros do meu sistema de coordenadas esféricas. Né? Agora, preciso fazer o mesmo para x e para y. Certo? Então, prosseguindo aí com nossa ideia, a gente pode agora fazer o seno do φ, né? Já que utilizamos o cosseno, vamos fazer o seno. Né? O seno vai dar quanto? Ó? Vai dar R, né, que é cateto oposto, sobre a hipotenusa. Mas, quanto mede R? O R a gente não calculou aqui atrás, ó. Lembra que o R é lá do nosso sistema de coordenadas inicial aqui, ó. Coordenadas polares. Aqui. R aparece como
Aqui a gente viu YR, cadê? Não preciso fazer essa substituição assim não. Não, pera aí. Vamos fazer assim não. Vamos só fazer dessa seguinte maneira. Eu vou isolar assim por enquanto. Acho que fica menos confuso. Vou isolar o R, né, e passar o ρ multiplicando. Ρ vezes seno de φ. Né? E vamos ver o que dá para descobrir em relação a esse ângulo θ. Né? A gente pode fazer as mesmas relações, né, de cosseno e seno, agora em relação a θ. Então, cosseno de θ, a gente já viu anteriormente que é cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Mas como a gente está considerando esse triângulo aqui de baixo, ó, cateto adjacente é x e a hipotenusa é r. Então é x sobre r. Então, assim eu tenho que x é igual a r cosseno de θ. Beleza. Aqui já dá para a gente fazer uma pequena substituição. Olha só, deixa eu escrever de novo. X igual a r cosseno de θ. Né? Porém, logo aqui em cima a gente calculou o r. Ó. O r é ρ seno φ. Né? Então vamos substituir esse valor que a gente encontrou aqui. Ó. E vai ficar assim. X igual a ρ vezes seno φ vezes cosseno θ. Né? E assim como encontramos para z uma relação com os parâmetros ρ e φ, encontramos para x uma relação com os parâmetros ρ, φ e θ. Né? Que era justamente os parâmetros com os quais eu queria relacioná-lo. Agora só falta encontrar a relação que falta, né, com o y. Seno de θ, né? Vamos fazer a mesma jogada, né, a mesma estratégia utilizada para o θ aqui com cosseno. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. No cateto oposto é o y, né, porque está projetado aqui no eixo y, e a hipotenusa é r. Y sobre r. Então, isolando o y, eu vou ter... Cadê? Y vai ser r seno θ, né? Aí a gente faz a mesma coisa, né? O valor de R a gente já tem, né? Que é ρ seno φ, e a gente vai substituir aqui também. Vezes seno θ. E assim temos a relação que estabelece aí um vínculo, né, entre a coordenada cartesiana, a coordenada retangular y, e os parâmetros ρ, φ e θ. Ok? Então, nosso sistema de equações aí em coordenadas esféricas, resumindo, são esses. Escrever primeiro e colocar depois, né? Em x, a gente tem ρ vezes
seno φ cosseno θ. Tem uma outra maneira, gente, vocês podem fazer o φ, vocês podem desenhar ele assim, né? Ou podem desenhar assim também, tá? As duas maneiras são válidas, tá? É porque assim é cursivo, né? Desse jeito é como se fosse em letra de forma, tá? Mas as duas maneiras são corretas, tá? E eu deveria ter começado, inclusive, com essa daqui, porque ficaria mais diferente do Rho, né? Cuidado para não... na hora de escrever, não fazer o φ e o Rho muito parecidos, tá? Então dá pra fazer uma perninha assim a mais, para não ficar muito parecido, tá bom? Agora já está muito adiantado, né? Para voltar e fazer tudo de novo. Aqui o Rho vezes seno φ vezes seno θ, né? E por último, Z é igual a Rho cosseno θ. Cosseno θ não, cosseno φ, né? E outra coisa, né? Então isso aqui é o resumo das equações que a gente fez, né? Outra relação que a gente pode tirar, né, de Rho com as coordenadas x, y e z, né? Vocês lembram que o R a gente tirou lá do sistema de coordenadas polares, a gente viu que R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Quando envolve mais uma coordenada em z, a gente vai ter que o Rho ao quadrado fica muito parecido com essa estrutura. Porque olha só, vou colocar assim, ó. Rho ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser R ao quadrado mais Z ao quadrado, concordam? Aqui você tem um triângulo retângulo também se formando, né? R ao quadrado mais Z ao quadrado, né? Portanto, outra relação útil é essa. R ao quadrado a gente sabe que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Somado com z ao quadrado, você tem essa quarta relação útil aí, que envolve o parâmetro Rho com as coordenadas retangulares x, y e z. Tá? E quanto ao ângulo φ, né, a gente ainda pode fazer a seguinte anotação também. O ângulo φ como é que a gente pode fazer? Como a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então fica R sobre Z. Não é isso? Ou não? Não, cateto... Vamos ver... Não, você pode relacionar com o cosseno, né? Eu sei que o cosseno de φ é cateto adjacente sobre Rho. Cosseno de φ, cateto adjacente, que é Z, sobre Rho, né? Então, aplicando a função inversa e sabendo que Rho é isso aqui que a gente escreveu, né, a gente pode afirmar que φ é igual a arco cosseno de Z sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Já que é só Rho, e Rho é a raiz quadrada de tudo isso aqui, certo? Já que Rho ao quadrado é a soma desses quadrados, o Rho vai ser a raiz quadrada da soma desses quadrados, né? É uma outra relação que é menos útil, né, ao meu ver. Não se aplica assim a tantos problemas, mas tá aí, né? Se for aplicável em algum problema, ela pode estar aí para ser relacionada, tá?
Então, são aí algumas das fórmulas que podem ser utilizadas, né, em coordenadas esféricas. Vamos partir para alguns exemplos, né, para ver se a gente consegue visualizar aí o que está sendo feito, né? Por exemplo, olha só como as coordenadas esféricas podem reduzir bastante uma equação. Se você tem uma equação em coordenadas cartesianas escrita assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos z ao quadrado menos 2az igual a zero. Opa. Então, escrever essa equação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, né, é quando você observa isso aqui, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado, né? E também, se a gente lembrar que z pode ser escrito como ρ vezes cosseno de φ, né? Vou colocar assim, cosseno de φ. A nossa equação fica bem assim, ó. No lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vamos escrever apenas o ρ ao quadrado menos 2a vezes. No lugar do z, vamos colocar o ρ vezes cosseno de φ igual a zero, né? E podemos escrever de forma ainda mais reduzida se colocarmos o ρ em evidência. Aí vai ficar ρ multiplicado por ρ menos 2a vezes cosseno de φ igual a zero. Tá? Tá aí uma aplicação, né, das coordenadas esféricas na resolução de um problema. Então, assim, seria a conversão de uma equação em coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas esféricas. Ok? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Vamos ver. Esse daqui. Acho que ele é um pouco mais elaborado na argumentação. Vamos ver se a gente dá conta de fazer. Se eu tenho aqui a equação cartesiana dada dessa forma: z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, a ideia é escrever em coordenadas esféricas. Alguma ideia de como a gente pode abordar esse problema? Lembrando, o que eu quero dizer com escrever uma equação em coordenadas esféricas? Quer dizer que, em vez de escrever em função de x, y e z, como está aqui, ó, de x, y e z, eu quero escrever essa equação em função de ρ, θ e φ, né? Através dessas equações que me auxiliam na conversão, né? Então, a minha equação é essa, em função de z, x e y. Como que eu faço para escrever em função de ρ, θ e φ? E aí? O valor de z nós já temos, né? O valor de z? Que é ρ vezes cosseno de φ. Então vamos anotar aqui, ó. Z é igual a ρ vezes cosseno de φ. Quanto é x? X está aqui, ó.
né? Rho Rho seno de φ vezes cosseno de θ. Rho seno φ Cosseno de θ. cosseno de θ. E o y é Rho vezes... Seno de φ vezes seno de θ. Só muda o ângulo daqui, né? Seno φ, Seno θ. seno θ. Então, substitui, né? Vamos... Onde tem z eu coloco esse valor, né? Então vamos colocar aqui, ó, vai ficar aqui, ó, Rho cosseno φ igual x ao quadrado, então vai ficar Rho ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. E não vai caber, ó. Acho melhor fazer aqui embaixo. Mais y ao quadrado, que é Rho ao quadrado seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ, né? E aí, o que dá pra gente fazer? Ó, desse lado aqui, vamos repetir o que está do lado esquerdo por enquanto, né? O que está do lado direito, a gente vê que Rho ao quadrado seno ao quadrado de φ é comum nos dois termos, né? Então a gente pode colocar em evidência. Né? Colocando em evidência, sobra o quê? Né? Sobra só cosseno ao quadrado mais de θ, né? Mais o seno ao quadrado também de θ. Né? Quanto dá isso daqui? 1, né? A identidade fundamental da trigonometria garante que para qualquer valor de θ, né, essa soma daqui vai resultar em 1. Né? É daqui que é deduzido quase todas as outras fórmulas da trigonometria. Né? Então, resultado significa que temos Rho cosseno de φ igual Rho ao quadrado seno ao quadrado de φ. Né? Daí a gente consegue cortar esse quadrado com o Rho, né? Já que Rho ao quadrado é Rho vezes Rho. Né? E sobrando então apenas a equação que a gente pode colocar assim, ó. A gente pode isolar o Rho, né? Escrevendo ele como cosseno de φ dividido por seno ao quadrado de φ. Né? E dá para deixar de forma ainda mais simples, né? Se a gente reparar que isso pode ser escrito assim, ó, como cosseno. Cadê? Cosseno de φ. E o seno ao quadrado nada mais é do que seno de φ vezes seno de φ. Né? Então, aqui na verdade, eu tenho esse seguinte produto. Ó. Eu tenho tenho cosseno sobre seno multiplicado por 1 sobre seno. Né? Então, a nossa equação pode ser colocada assim. Cosseno sobre seno é cotangente. 1 sobre seno é a secante. Pronto. Acabou o problema. Escrevi um problema que estava antes em função de z, x e y, e agora se encontra em função de Rho e, no caso, φ. Né? O θ não precisa aparecer, a gente acabou vendo que ele se tornou desnecessário. Né? Mas
estando em função só de parâmetros que pertencem ao sistema de coordenadas esféricas, o nosso problema se dá por resolvido. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Nenhuma? Né? Bom, então é isso. Daria pra gente aprofundar, né, mais, mas precisaria de mais aulas, né, sobre isso e também precisaria fazer uma base melhor aí de vocês com a geometria analítica, né, para a gente explorar mais como desenhar gráficos, né, utilizando esses novos sistemas de coordenadas. Seria um curso bem interessante, né? Mas para os nossos propósitos, que é aprender a manipular esses sistemas de coordenadas a fim de aplicar no cálculo de integrais, né? Eu acho que até aqui tá de bom tamanho, ok? Na próxima aula, então, a gente vai continuar e vai estudar sobre mudanças de variáveis na integral dupla, né? Vamos entender como funciona essa aplicação, né, da mudança, esse tipo de substituição e como que essa ferramenta que a gente viu hoje se aplica, né, as coordenadas polares, as cilíndricas e as esféricas. Claro, as esféricas vai ser mais para as integrais triplas, né, mas a gente chega lá, beleza? Então, nesse caso, se não há mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui, né? Vou deixar aí uma listinha com exercícios desse tipo aí para vocês praticarem e assimilarem melhor esse conceito das transformações. E na próxima aula a gente dá continuidade, né? Então, boa noite a todos e... Professor, sim? só uma dúvida. Uhum. O inverso do 1 sobre seno, né? Não seria cossecante, não? É cossecante, verdade. Eu escrevi errado aqui. Bem observado aí. Obrigado, Gideone. Deixa eu consertar isso aqui antes de... Cossecante de φ. Consertar para enviar para vocês e não sair errado, né? Então, bom, acho que agora tá tudo certo. Então era isso. Obrigado. Eu que agradeço. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.